Bom dia, mais um estudo do Vem Segue. Hoje eu vou compartilhar aqui Jacó, capítulo 4, versículo 11. Para melhor explicar esse versículo, eu vou ler outros dois versículos antes. O primeiro versículo que eu vou ler se encontra aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Quando eu pertencia a outra igreja, esse versículo era muito compartilhado nessa igreja. Bom, assim como nós conhecemos Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz, nós sabemos até de cor, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Esse versículo, Tiago, capítulo 2, versículo 10, ele está de cor na cabeça dos membros daquela igreja. Eles ensinam muito isso. E eu me sentia incomodado quando eles ensinavam, porque a maneira que eles ensinavam ali, eu me sentia incomodado. E eu vou explicar por quê. Tá bom? O versículo diz assim: porque qualquer que guarda toda a lei e tropece em um só ponto, torna-se culpado de todos. Então Tiago está falando o que aqui? Ele está falando, qualquer pessoa que guarda toda a lei. Qual é a lei que ele está falando aqui? A lei de Moisés, os 10 mandamentos, que se encontra lá em Êxodo, capítulo 20. São 4 mandamentos dados em relação a Deus e os outros 6 ali em relação ao homem. Então tem lá, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não chamarás o nome do teu Deus em vão, guardar o dia do Senhor, lembrar do dia do Senhor. E os outros 6 ali em referência ao próximo, honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não dirás falso testemunho, não cometerás adultério, tá bom? Então, e por aí vai. São os 10 mandamentos que Tiago está falando aqui. Então ele fala, se você guarda toda a lei, você está guardando, observando todos esses mandamentos, e tropeça em um só ponto, se tropeçar em nenhum desses pontos aqui, você é culpado de todos. É isso que o versículo está falando aqui. E eu me sentia incomodado com isso, porque, vamos supor, guardar o dia do Senhor, Vamos lá que eu quebro o dia do Senhor. Teve um dia que eu fui lá, fiz compra, eu fiz tudo menos lembrar do Senhor. Fiz todas as coisas, não fui na igreja, fiz um monte de coisa lá e não lembrei do dia do Senhor. Não guardei esse dia, tá bom? Aí, poxa, eu vou ser culpado de adultério. Adultério é um pecado bem pesado, E eu senti incomodado com isso, Se eu quebrar esse, chamar o nome do Senhor Deus em vão. Realmente, nós não devemos chamar o nome do Senhor em vão. Esse também é um mandamento que, normalmente, hoje em dia, o que eu observo, as pessoas não estão guardando esse mandamento, Toda hora, ai meu Deus, e nós não devemos usar o nome do Senhor de maneira descuidada, tá bom? Então nós devemos somente chamar o Senhor em oração ou para ensinar alguém ali, ou falar com o devido respeito, Não chutou uma pedra sem querer, se machucou, ai meu Deus, Sempre clamando ali de uma maneira que o Senhor ele não gosta, tá bom? Então é um mandamento também. Mas imagina, você chamou o nome do Senhor Deus em vão e você é culpado de adultério, você é culpado de não matarás, Você, é como se fosse você tivesse matado, Então não é isso que Tiago está ensinando aqui, tá bom? Eu vou ler outro versículo que vai explicar um pouquinho melhor, para nós termos uma dimensão melhor do que Tiago está falando aqui. Eu vou ler Moisés, capítulo 6, o versículo 57. A ideia que tem nesse versículo tem vários outros aqui que vocês vão logo associar também. Diz assim: portanto, ensina a teus filhos que todos os homens em todos os lugares devem arrepender-se, ou de maneira alguma herdarão o reino de Deus. Porque nenhuma coisa impura pode habitar, ou habitar em sua presença. Pois no idioma de Adão, homem de santidade é o seu nome. E o nome do filho unigênito, do seu filho unigênito, é Filho do Homem. Sim, Jesus Cristo, um justo juiz, que virá nos meridianos dos tempos. Então, o que está ensinando aqui é que nada impuro pode habitar na presença de Deus. Nós precisamos ser puros. E aqui a Escritura fala que nós devemos nos arrepender, porque senão nós não poderemos entrar na presença de Deus. Então, quando o Tiago fala aqui que se você tropeça em um só ponto, é como se você fosse culpado de todos, é assim. Se você comete adultério,
você não pode entrar na presença de Deus. É um mandamento grave que você está quebrando ali. Se você também está quebrando, por exemplo, falando o nome do Senhor Deus em vão, também é uma quebra de mandamento e te impede de voltar à presença de Deus. Existe realmente pecados grandes e pecados pequenos. Tem pecados até que você não consegue restituir, né? Corrigir ali o erro que você cometeu. Como aqui nos 10 mandamentos ele fala, não matarás, né? Então, se você matou uma pessoa, como é que você vai devolver a vida da pessoa? Então fica difícil de você corrigir ali, né? Então, não digo que não existe perdão para um pecado desse, existe, mas é um pecado mais grave, tá bom? Do que um pecado de ter quebrado ali o dia do Senhor. Mas a quebra do dia do Senhor, só coloca isso na sua cabeça. Quebrar o dia do Senhor, ou chamar o nome do Senhor Deus em vão, também te impede de entrar na presença de Deus. E aí dessa maneira, Tiago coloca aqui, né, que se você tropeçar em um só ponto, é como se você tivesse quebrado os outros mandamentos, porque também você não vai entrar na presença de Deus. E o versículo ensina o quê? Arrepender, né? Ensina os homens em todos os lugares que eles devem arrepender-se para habitar com Deus, porque nada impuro habita em sua presença. Bom, então essa é a ideia que está aqui em Tiago, não da maneira que eu fui ensinado antigamente. Bom, agora eu vou lá para Jacó, capítulo 4, o versículo 11, que eu tinha falado aqui. Bom, diz assim, portanto, só uma colocação aqui que eu aprendi aqui, né, com esse versículo em Moisés. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui, algo que eu aprendi, né? Que quando ele fala assim, ó, pois no idioma de Adão, homem de santidade é o seu nome. Ele fala que um dos títulos, ou nome do Pai Celestial é homem de santidade. Dessa maneira, quando lá no Novo Testamento, né? Quando Jesus Cristo fala assim, o Filho do Homem, quando ele fala o Filho do Homem, ele está falando que é o Filho do Homem de santidade. Ele está se referindo ao Pai dele. Né? Quando os sacerdotes lá falam para Jesus, é blasfêmia, quem pode perdoar pecados? Ninguém pode perdoar pecados, né? Aí ele fala, eu faço isso para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado. Então não é filho do homem igual nós, né? Não está falando desse tipo de homem, mas sim do idioma de Adão, chamando o homem de santidade. Então ele está se referindo ao título do pai dele. Tá bom? Só essa colocação aqui. Vou voltar agora de novo aqui para Jacó, capítulo 4, versículo 11. Portanto, amados irmãos, reconciliai-vos com ele pela expiação de Cristo, seu Filho unigênito, e podereis obter ressurreição de acordo com o poder da ressurreição que está em Cristo, e serdes apresentado como as primícias de Cristo a Deus, tendo fé, havendo obtido esperança de glória nele, antes que se manifeste na carne, antes que ele se manifeste na carne. Bom, essa revelação então foi antes, né, de Cristo nascer, por isso que ele fala antes de Cristo, né, se manifestar na carne, eles poderiam ter fé, né, que eles iriam ressuscitar. Quando ele fala que eles poderiam ter fé que iriam ressuscitar, todo mundo vai ressuscitar, né, mas ele está falando aqui a primícias, né, os que vão ressuscitar primeiro ali para herdar ali com Cristo o milênio. Então ele está falando desse tipo de ressurreição aqui. Bom, porque vai haver várias ressurreições ali em períodos diferentes. Então ele está falando da primícia, né, dos primeiros que vão ressuscitar. Bom, então o tema do Vem e Segue-me essa semana, de Jacó capítulo 1 ao capítulo 4, fala sobre isso, né? Reconciliar-vos com Deus. Então nós devemos nos arrepender e nos reconciliar com Deus por meio da expiação de Jesus Cristo. É isso que esse versículo está ensinando. Tá bom? Então ninguém é perfeito, nós quebramos os mandamentos de Deus, né? E qualquer mandamento que nós quebramos nos impede de voltar à presença de Deus, uma vez que Deus ele é puro, né? E nada impuro pode habitar na sua presença. Bom, e por isso que lá no idioma de Adão, né, é falado homem de santidade é o seu nome, que é um dos títulos concedidos aí ao Pai Celestial. Bom, eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.